vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei: o teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. Deus, nós ficamos maravilhados diante de tão grande mão poderosa do Senhor conduzindo as nossas vidas. Um Deus santo, justo, Criador de todas as coisas, e o Senhor diz que a criação do Senhor é muito boa, a tua palavra diz isso. E nós entendemos que desde os primórdios, na criação de Adão e Eva, a família também era um propósito, um plano central da criação do Senhor. E nós hoje celebramos, através desta união entre o Caleb e a Alícia e o Caleb, a bênção do Senhor alcançando esta família, para que assim como foi dito a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, perpetue também na família do Caleb e da Alícia, onde o Senhor diz que todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós cremos que a bênção do Senhor está sobre eles também. Em nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus, nesta celebração,
neste culto de gratidão ao Senhor, para a glória do Teu nome, para que tudo, ó Deus, aqui, que possamos desfrutar, acima de tudo, da felicidade dos Teus filhos, mas principalmente da presença do Senhor neste local. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode pegar o seu assento? Vamos louvar? Em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor. Incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está pegada a Ti, Senhor, incomparável és. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim
como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o meu louvor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Nós vamos encerrar esse momento de louvor e adoração, agradecendo ao Senhor. Então, quero convidar a você a se colocar em pé neste momento, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, com muita gratidão no coração por este momento tão lindo, que estamos tendo a oportunidade de testemunhar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor, todos os dias graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a nossa gratidão é ao Senhor, por todas as promessas do Senhor neste dia se cumprindo na vida do Caleb e da Alícia, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o seu assento. Neste momento teremos uma participação especial. Segura ela aqui, mãe, senão ela vai cair, eu acho. Nem tudo você escreveu, nem tudo. Você quer mais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu te desenhava no meu coração todos os dias, pensava em você. Mesmo sem saber seu nome, eu te chamei, até que a encontrei e algo em mim mudou. Como um filme no meu cine coração, você estava lá, tão linda em cartaz. Num romance escrito no altar de Deus, princesa, eu e você, na tela do amor.
nos braços da vida. Você é meu cais, é parte de mim, no jardim do meu ser. Minha rosa é você, eu sou seu herói do filme de nós. Eu só sei que te amo, isso é tudo, amor. Seu carinho é perfume, me refaz na força desse amor que só você me traz. O meu sol é tão intenso com você, na imensidão azul que vem do teu olhar. E nos braços da vida, você é meu cais, é parte de mim, no jardim do meu ser. Minha rosa é você, eu sou seu herói do filme de nós. Eu só sei que te amo, isso é tudo, amor. Com você eu vou sentir o sol guiar a paixão, aquecer o amor quando o inverno chegar. Na beleza do seu olhar, nas estrelas do céu tocar, só nós dois, eu e você. Você é meu cais, é parte de mim, no jardim do meu ser. Minha rosa é você, eu sou seu herói do filme de nós. Só sei que te amo, isso é tudo, amor, amor. Esse filme eu vi, estrelou no Cine Jardins um tempo atrás. Eu lembro disso. Queridos, hoje é um dia muito feliz para aqueles que amam vocês e que estão aqui compartilhando com vocês esse momento. Vocês já tiveram a oportunidade de olhar para a igreja e ver como ela está bonita? Pode olhar, contemple aí. Quanta gente veio ver vocês, olha, quanta gente bonita. Viram só quando vocês são... Não só que quem os ama está aqui, né? Mas muitos que amam vocês estão aqui para compartilhar com vocês este momento tão especial. De agora, a senhora Alícia e o senhor Caleb. Sabe, muito nos alegra, em meio a um mundo tão deturpado de valores familiares, ver dois jovens lindos, novos, com a vida toda pela frente, desfrutando juntos das bênçãos do Senhor sobre nós. E não é por isso, mas muito me alegrou olhar o convite de vocês e ver que o verso que vocês usaram lá foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Mas hoje, Alícia e Caleb, eu vou sair um pouco daquilo que eu sempre gosto de fazer. Eu sempre prego nos casamentos em cima do texto do convite de vocês. Mas Deus me direcionou para um outro momento e eu quero fazer uma referência a um texto e usarmos hoje como tema ensinos de grande relevância para a vida 2. E para isso eu vou usar a primeira referência que Deus usa de família, em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde o texto diz: por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher ou esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o desejo, este é o texto que nós caminharemos hoje e pensaremos sobre esses ensinos com grande relevância para a vida
a 2. Nós oramos, então procederemos assim com a nossa meditação desta manhã. Em primeiro lugar, nós vamos precisar entender o verbo deixar, que ele usa no texto. A primeira questão, e que até mesmo quero tranquilizar os pais aqui presentes, a irmã Lodiceia, a irmão Anderson, a irmã Marta, o deixar não está relacionado à perda, a ir embora e nunca mais voltar, a o rompimento dos laços. A semântica do texto, na verdade, ela pode ser entendida como abandono, mas não abandono à luz de deixar para lá e dar as costas, mas o abandono de que agora começa uma nova fase na vida. O seu primeiro pensamento do dia agora é Alicia. As suas primeiras dúvidas são com ela, as suas primeiras emoções, lágrimas e sorrisos, conquistas, é com ela que é dividida. Da mesma forma você, Alicia. É o Caleb que deitará do teu lado e amanhecerá todos os dias, seja chuvosos ou com o sol de praia, para compartilhar com você os dias da vida. A sua primeira oração, o seu primeiro clamor a Deus é agradecendo pela família que Deus está te permitindo construir. E nada difere dos seus pais. Quando a sua mãe, Caleb, se uniu ao seu pai, e quando o seu pai, Alice, se uniu à sua mãe, esta foi a mesma decisão, de irem viver a vida deles, construída pelos princípios deles e, consequentemente, pelos sonhos que agora cabiam os dois. Podendo ser compartilhado, podendo ser dividido, mas responsabilidades primárias é de um para com o outro. Deixar pai e mãe significa o início de um relacionamento permanente e pensado e vivido como tal, sem qualquer chance de rompimento. Esta é a base bíblica. Um autor chamado Champlin, ele usa uma metáfora bonita para explicar esse termo deixar. E ele usa o seguinte: os pais são como uma terra natal do homem, e a sua esposa é como um país para onde o homem migrou. Mas ninguém pode viver em dois países ao mesmo tempo. Ele ama os dois, mas a sua presença física manifesta-se na sua nova pátria. As lembranças, o respeito, o cuidado, leva-se tudo com você. Aquilo que moldou cada um dos dois, acompanham. Afinal, a cosmovisão da vida e também do casamento, ou seja, a visão que você tem disso, ele é formado pelo seu conceito cultural, que envolve todos os aspectos por onde se passaram. A família, a fé, a compreensão da Bíblia e de Deus, inclusive, foi a primeira pergunta do nosso questionário no estudo de noivos. Indo um pouco mais além, o que Champlin quer dizer é que, assim como foi feito um dia com os seus pais, vocês estão fazendo agora. Migrando, e São Paulo que o diga, né? Chegou aqui, pastor, estamos juntos. Não deu um ano, foi embora. Prometeu, Anderson, que ia fazer o concurso da Polícia Civil. Nem veio fazer a prova para voltar para cá, mas tudo bem. A vida a dois se resume primeiramente a vocês. As decisões que estão relacionadas a ambos. Claro que, de fato, isso não impede de pedir o conselho aos matriarcas, aos patriarcas, mas a verdade, a última palavra é de vocês. Sempre existe algo para a gente aprender, mesmo onde nós não acreditamos muito. E uma vez eu lendo um livro, vou preservar o nome do autor por tamanha discordância e por questões éticas, mas existe um significado ali muito interessante. Diz o texto, e ele conta a história no seu livro, de que ele estava brigando, o casal estava brigando muito. E aí então a filha ligou para o pai pedindo socorro. E aí depois que a filha desabafou com o pai sobre todas as coisas, o pai falou bem assim: deixa eu falar com ele. Aí ela falou assim: agora você vai ver, toma o telefone. E quando ele pegou o telefone, ele disse assim: a mulher é sua e você casou com ela, resolva os seus problemas. E desligou o telefone. É isso. Abrindo um parênteses aqui, é importante entender que esse texto ele está carregado de aspectos culturais. No mundo antigo, era normal a esposa sair e se unir à família do marido, porque cabia a ele algumas responsabilidades. Agora, ele sai, encontra a sua ajudadora e traz para junto de si para este novo pacto e esta nova lealdade e compromisso. Não entendemos esse novo passo também como uma quebra do 5º mandamento, de honrar pai e mãe. Na verdade,
não, o Deus que cremos nunca se contradiz. Ele estabelece princípios familiares e dentro deste princípio, a sua própria palavra traz responsabilidades pelas quais nós assumimos agora, que é muito diferente. O espaço é de vocês, o tempo é de vocês, a vida é de vocês. E que vivam bem para a glória de Deus. Nós entendemos também que neste contexto não existe rompimento de laços, mas acréscimos. Uma frase muito dita: a mãe não perde um filho ou uma filha, ela ganha um filho ou um filho. Nós aumentamos a família nessa relação. Mas o deixar também representa que vocês não são mais menino e menina, mas passam a ser homem e mulher. Entender que outras responsabilidades estão atreladas a vocês a partir de agora, e aqui eu não me refiro às questões materiais ou financeiras, porque isso já vem no pacote, e a gente já se prepara para isso. Mas eu me refiro àquelas que atrelamos ao contexto de companheirismo, cuidado, zelo, devoção, intercessão um pelo outro. Hoje, 20 anos, quase 21 anos depois do até que a morte nos separam, eu e a Tati mudamos muito, mas graças a Deus mudamos para melhor. Eu continuo sendo da minha amada e ela continua sendo minha. Obviamente, está na cara que ela orou menos do que eu, mas isso é problema dela, não meu, né? E o deixar também é doloroso, mas ser achado ao lado da amada ou do amado que Deus nos permite unir, faz com que entendamos o mistério do casamento, quando conduzido pela boa mão do Senhor. E vemos que ela fez tudo isso. O que verdadeiramente importa não é onde estamos, mas onde chegaremos. Não é necessariamente com quem estamos e quando ou onde chegaremos, mas só valerá a pena todas essas coisas se vocês estiverem juntos. E acima de tudo, de maneira inegociável, Deus estiver com vocês. Não importa onde, o importa é vocês irem, entendendo que Deus os conduzirá. O segundo ensinamento, ele fala sobre unir. O que Deus uniu, esse é o texto. Em seu livro, Antes de Dizer o Sim, Jaime Kemp trabalha no capítulo 8, partindo do princípio da tradução do hebraico desta palavra unir, dabak, ele associa ao cimento. E o seu significado literal seria juntar-se e permanecer juntos. A ideia de uma união inquebrável. Exatamente isso. Sem eufemismo nenhum, seria até que a morte nos separe. Não existe princípio nenhum. Alguns autores e alguns teólogos defendem as questões partindo do princípio de Mateus 19, que existem alguns critérios para a dissolução desta união. Não, o perdão é sempre o vital para isso. Em meio às dificuldades, sejam quais forem, o perdão deve reinar, porque o rompimento disso, à luz do que escreve, necessariamente é consequência de um coração pecaminoso. Jesus faz das palavras de Moisés as suas palavras, de modo que já não são dois, mais um, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. O texto nos revela que essa é a verdade absoluta. O casamento originado por e em Deus, pois Ele os uniu. Além disso, revela a forma relacional com a qual Deus planejou a humanidade, deixando muito claro isso nas suas sagradas escrituras. O casamento é monogâmico, homem com mulher, a mulher com o seu marido, e além disso, uma união indissolúvel. O homem casa com sua mulher e agora são uma só carne. E é interessante pensar nessa verdade, porque fica muito claro ao longo da Escritura como Deus usa o exemplo do matrimônio para estabelecer uma linha paralela do seu relacionamento com o seu povo. O livro de Oséias fala muito sobre isso. Quando você lê Efésios 5, e ele considera exatamente o exemplo do amor sacrificial e da submissão por amor, ele estabelece o papel da união com uma metáfora partindo também de Cristo e sua igreja. O homem ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a mulher ama o seu esposo, assim como a igreja se submete ao seu Senhor. E nós já falamos um pouco de submissão, né? E não existe nada melhor
do que amar sacrificialmente, a ponto de dar a sua vida por quem você ama, e se submeter a quem cuida de você com tanto carinho, respeito, fazendo de você a maior não conquista, mas bênção. Porque se ele conquistasse pelos seus próprios talentos, não seria uma pessoa tão perfeita para ele, mesmo com as suas oportunidades de melhoria. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de amar se Deus não nos ensinar, como o amor perfeito, que a fonte ele é, para amarmos quem Deus coloca do nosso lado. Caminhando um pouco mais, uma vez casados, os dois são unidos pelo próprio Deus, e essa união é para toda a vida. A expressão nada pode separar essa união se estabelece verdadeira e plenamente na entrega total de um ao outro e ambos a Deus, onde Ele assim conduzirá a vida de vocês segundo o teu propósito e única e exclusivamente para a glória de Deus. John Piper, escrevendo o livro dele, Preparando-se para o Casamento, ele cita algo interessante. Ele diz que quanto mais glorificamos a Deus no nosso casamento, mais nos deleitamos nele. E eu acredito muito nisso. Para que esta união seja eterna, é necessário tratar de maneira aplicável os conselhos de Paulo, quando ele escreve aos Efésios. Entendendo este amor, como já citei, ressaltando os papéis estabelecidos, tanto no capítulo 5, a partir do verso 24, e do capítulo 6 até o verso 4, papéis ali de esposo, papéis ali de esposa, e papéis ali de pais, e papéis de filhos. É nessa estrutura que a gente constrói. E aí torna prático que Jesus conta na parábola, no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, para que mesmo que venham os vendavais, os rios transbordam, as fortes chuvas caiam e batam contra a casa de vocês, ela não caia, porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Sejam sábios em criar bases espirituais e que glorificam a Deus na casa de vocês, onde vocês estiverem. E em terceiro e último lugar, entendendo a expressão uma só carne. Eu vou pedir licença para vocês, que agora eu quero ler tudo que eu escrevi para vocês, porque eu não quero passar nada nesse ponto aqui que é muito importante. Vamos lá então. Neste verso nós entendemos algumas primazias de Cristo, de Deus para o casamento. O primeiro, aprendemos que deixar é um passo entre que juntos estamos dando para construir algo entre nós. Não é abandono, é uma outra realidade. É uma vida mais dedicada a ambos. Em segundo lugar, aprendemos que esta união se trata de uma maneira única e proporcionada e realizada por Deus, unindo um ao outro, revelando assim em outras manifestações o cuidado e a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E em último lugar, eu concluo dizendo que não são mais dois, uma só carne, é o que o texto diz, é um só. A ideia mais intimista de unidade. Unidade no temor e no tremor, unidade nos sonhos e nos objetivos, metas e expectativas, porém, cuidado com o idealismo. Lembram disso? Expectativas não são idealismos. Você não casa com a Alice que você quer que ela seja. E você não ama o Caleb que você quer que ele seja. Você ama o Caleb assim, lindo desse jeito, pela misericórdia e fé. E ele ama você assim, linda desse jeito. Todos aqui assinando embaixo. A unidade de vida, unido à vida que é Cristo. É bem verdade que em algum momento se revelará a particularidade de cada um, mas nunca a individualidade. Os momentos de solitude, mas jamais de solidão. Os momentos que será possível que só um esteja presente, mas manifestando no cuidado, no respeito, na oração e na intercessão a presença dos dois. Então, como que eu defino para vocês hoje, para vocês que aqui estão hoje, como essa expressão uma só carne? Uma só carne, para mim, se estabelece do mais simples ao mais complexo, do mais desafiador ao mais prazeroso, do maior medo ao maior desejo de enfrentá-lo e seguir em frente, de um cair na certeza que o outro ajudará a levantar. Uma só carne, para mim, também está associado nas responsabilidades e nas irresponsabilidades. Às vezes é gostoso, com moderação. Dos ganhos às perdas, dos risos às lágrimas,
da dor e da tristeza, bem como da saúde e da doença, do encontro dos olhares apaixonados dia a dia e cada dia mais forte e radiante. Uma só carne nas brigas e ao fazer as pazes, de ter muito ou quando ter que passar por alguma necessidade, ou quando a necessidade bater à sua porta. De estar triste, mas encontrar a felicidade e consolo no colo do outro. De uma só carne, do amor incondicional de um pelo outro, não apenas pelo que o outro faz, mas sim porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e isso não é motivacional, é solidez, é vida na vida, é amor sacrificial. Uma só carne para se lançar ao mar, depois de uma linda corrida romântica no piso arenoso das estradas da vida, e depois lançar o barco da vida no mar, mas nunca se esquecendo que apenas com Cristo no barco tudo irá muito bem, porque só Ele é capaz de acalmar as ondas mais revoltas da nossa vida. Contudo, concluo desejando de coração que essa uma só carne que hoje vocês se tornam, e nós aqui testemunhamos, tenha sempre Deus e a sua palavra como alicerce dessa união. Não somente hoje, mas para todos sempre. Levem a bênção de Deus com vocês. Não a deixem no altar. Muitos às vezes vêm aqui, celebram e deixam aqui. Não, levem com vocês. Casamento não é viver um sonho, é viver uma promessa. Não é festa, é propósito, não é a realização egoísta, mas é a maneira também de se deleitar na bênção de Deus para a vida a dois e que a glória dele seja sempre manifestada através de vocês. Diante do exposto, quando lá no final da vida não forem mais os mesmos na aparência exterior, que por dentro sempre perpetue o amor de vocês para com Deus e de um para com o outro, com o mesmo brilho no olhar que estamos testemunhando neste altar, neste dia. Que Deus abençoe vocês, meus filhos. Que Deus abençoe você, papai, mamãe, papai na memória, a família, e que a Ele seja dada honra, glória e louvor para todos sempre, sempre, sempre. Feche seus olhos. Louvado seja o Senhor, Deus, porque a Tua palavra nos ensina como podemos ser felizes naquilo que o Senhor criou, independente do que o mundo tenha tentado fazer para tirar o brilho. E nós testemunhamos, através da Tua palavra, que o Senhor é quem tem conduzido as nossas vidas. E quando assim fazemos e permitimos, nós vivemos o melhor, ao lado da melhor pessoa que o Senhor poderia associar a nós para vivermos, enquanto o Senhor assim nos permitir. Que a graça do Senhor repouse sobre a vida do Caleb e da Alice. Que o amor de Deus, o nosso Pai, este amor, ó Deus, inconfundível, imensurável, este amor incondicional esteja sempre, ó Deus, se renovando sobre eles, todos os dias, e ensinando-os, ó Deus, a amar puramente um ao outro. E que as ricas, poderosas e presença do Santo Espírito do Senhor acompanhe-os, ó Deus, cada dia em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Vamos agora à entrada das alianças. A nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu. Alícia e Caleb. Temos aqui nas nossas mãos 2 anéis. Brilhantes, lindos, fulgurantes, do metal mais puro e nobre, o ouro. Dentro de poucos instantes, vocês passaram a usar esses anéis como símbolo da união, do compromisso que fazem nesta radiosa manhã. E este símbolo, esses anéis,
vão dizer para vocês do cuidado, do amor, do afeto, da dedicação de um para o outro, de Alícia para Caleb, Caleb para Alícia. Não é fácil, como humanos, amarmos de uma maneira perfeita. Mas nós sabemos que como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Assim diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, versículo 5. E este amor nos torna capazes de amar e cuidar um do outro. Porque Deus ama os pactos, Deus ama os propósitos, as promessas cumpridas na sua palavra. E assim, estes anéis, por causa disso, se chamam aliança. Porque aliança é o que Deus tem com vocês, neste propósito deste dia. Deus tem um compromisso com vocês. E vocês vão usar estas alianças, marcando o compromisso que tem um com o outro. Vocês vão ter muitas oportunidades de olhar esses anéis, olharem essas alianças. Os anos vão passar e o nosso desejo é que vocês fiquem velhinhos como nós, olhando para elas e amando um ao outro como nós nos amamos. Então, para sempre, este símbolo vai representar o compromisso que vocês têm nesta manhã. Que Deus os abençoe. Essas são as suas alianças. Muito bem. Momento especial, especialíssimo na vida de vocês dois. E é o momento quando vocês vão fazer o pacto um com o outro diante de Deus. E essas alianças aqui representam este pacto. E Caleb, você, esposo, você em nome do nosso Deus, vai colocar esse anel no dedo anular de sua esposa, como testemunha diante das pessoas que aqui estão. Vocês vão caminhar juntos. Vocês vão continuar se amando e glorificando a Deus na caminhada, na jornada. E eu gostaria que vocês olhassem para a minha mão. Para a minha mão. Nós temos 5 dedos. Polegar, indicador, o maior de todos, o anular e o mínimo, mindinho. Este, o polegar, quando você abre a mão, ele se afasta. Quando você fecha, ele se une aos demais, dando segurança. Este é o nosso Deus. Ele pode estar longe, mas a mão pouco faz se ele estiver longe. Pouco.
Este é o indicador. O indicador pode ser assim. Revólver, né? Pode ser assim. Mas qual é a direção? Esta ou esta? Se o polegar chegar aqui, se Deus estiver junto, o caminho será com o Senhor. Este do meio é o maior de todos. Este representa vocês, o maior de todos. Vocês dois. Este é o anular. É o anel, aquele que vocês vão colocar o anel. É o anelar, não é? E esse é o mínimo. Mínimo. É o resultado do casamento de vocês. São os filhos que virão. Que juntos, sob a direção de Deus, se constitui a família. A família cristã. A família que serve ao Senhor. A família unida, a família que glorifica e que testemunha diante da sociedade. Que Deus os abençoe. E aqui estão os votos. Caleb, você quer casar com a Alícia? Você vai dizer isso através de suas próprias palavras. Meu amor, vivemos a proximidade, vivemos a distância, vivemos muitas vitórias, mas acima de tudo, vivemos o processo de a cada momento nos conhecermos a fundo. Conhecer quem, de fato, eu decidi passar o restante da minha vida ao lado. Conhecer os propósitos, os sonhos, os objetivos, as manias, o caráter e, claro, a personalidade ímpar, por assim dizer. E hoje, aqui, vejo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Escolhi alguém que sonhou o meu sonho, que lutou a minha luta, chorou meu choro e sorriu às minhas alegrias. Alguém que me ensinou a me vestir melhor, que insiste para que eu me esforce ao máximo e que me tornou um homem melhor. Prometo te amar como Cristo ama a sua noiva, dando a sua vida por ela. Hoje, eu prometo todo o meu amor a você, um amor que nunca antes senti por nada, nem mesmo pelo Flamengo. Nem o Gabigol, em todo o seu esplendor em 2019, na final em Lima, estava tão deslumbrante como você está hoje, meu amor. Prometo que você será sempre, para sempre, a minha prioridade, desde eu acordar até eu dormir. Finalizando esses votos, quero que saiba que a data de hoje, 11 de abril de 2026, marca apenas o início da nossa família, o maior projeto que Deus tem para o ser humano, e que por isso vou lutar dia após dia para que sejamos felizes, vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu te amo. Coloca no dedo da sua esposa. Esse é a sua noiva. Sua esposa. Alícia, você quer casar com Caleb? Vamos ouvir isso através da sua própria voz. Meu amor, como uma boa mensageira do Rei que eu sou, eu aprendi desde muito nova que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, se crermos, nós receberemos. Como está escrito em Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo, receberei. E por exatos 1 ano, 22 dias, eu entreguei os desejos do meu coração a Deus. Foram dias de oração, de entrega e também de muitas perguntas. Eu questionei, eu insisti e eu pedi respostas. Mas Deus, na sua infinita bondade, não apenas respondeu.
ele me surpreendeu. Porque eu não precisei te procurar, você simplesmente chegou. E por meses tentou se aproximar de mim, conversar comigo, enquanto eu permanecia fechada, decidida e firme. Até que um dia em que eu não sei explicar, eu resolvi te dar uma chance. E foi neste dia que, sem perceber, eu comecei a viver a resposta das minhas orações. Desde o início, nós dois sempre soubemos exatamente o que queríamos. Nunca foi um relacionamento por acaso. Nós decidimos que se começássemos, seria com propósito. E que se começássemos, iríamos casar em até 2 anos. E hoje estamos aqui, 1 ano, 5 meses e 26 dias depois. Vivendo aquilo que um dia foi uma decisão, mas que na verdade sempre foi um plano de Deus para nós. E talvez uma das coisas mais bonitas da nossa história seja o quanto viemos de mundos tão diferentes e ainda assim nos encontramos. Eu, uma pessoa sempre detalhista, séria, muito elegante, como você gosta de dizer, e você com seu jeito leve, tranquilo, sem complicação nenhuma. E vamos combinar, não muito apegado à elegância. Mas foi exatamente aí que eu entendi que você não veio para se parecer comigo. Você veio para me ensinar. Porque foi com você que eu aprendi a ser mais leve, a desacelerar, a entender que nem tudo precisa ser tão sério, tão intenso e tão imediato. Foi com você que eu aprendi a descansar. E mais do que isso, foi com você que eu aprendi o que é o amor. Um amor paciente, um amor brando, um amor que tudo suporta e que escolhe permanecer todos os dias. Desde que nos conhecemos, você sempre compartilhou comigo um dos seus maiores sonhos, ser aprovado em um concurso público. E eu sei que esse sonho ele não começou comigo. Você já vinha tentando, se dedicando e insistindo por um tempo. Mas eu confesso que eu tenho a minha teoria. Eu acho que te faltava só um detalhe. Porque foi só depois que você me conheceu que a aprovação veio. Brincadeiras à parte, eu sei que tudo tem um tempo certo. E o seu tempo foi preparado por Deus, com cuidado e no momento exato. E poder viver isso ao seu lado foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Porque eu vi de perto cada renúncia, cada esforço e cada escolha. Nós abrimos mão de muita coisa. Vivemos dias difíceis, enfrentamos desafios que muitas das vezes só nós e Deus sabemos. Mas Deus foi fiel. E hoje eu posso dizer com o coração cheio de orgulho: meu amor, você venceu. E como se não bastasse, ainda tivemos que enfrentar a distância. Esses meses separados, com a mudança para São Paulo, foram um dos maiores testes do nosso amor, porque sempre fomos muito grudados. E de repente, foi preciso aprender a amar à distância. Mas, mais uma vez, Deus cuidou de tudo, preparou cada detalhe, sustentou cada dia e nos mostrou, de forma muito clara, a sua fidelidade. Meu amor, quero que saiba que eu admiro a sua sabedoria, admiro o quanto você conhece a Bíblia e eu admiro o seu amor por Jesus e pela obra. Admiro o homem íntegro e verdadeiro que você é, admiro também o filho obediente. Mas, acima de tudo, eu admiro a forma como você escolheu me amar. Ao casar com você, eu tenho a certeza de que encontrei o meu porto seguro. Você é a minha paz, a minha calma. Com você, eu sou completamente feliz. E hoje, diante de Deus, eu quero te prometer. Prometo estar ao seu lado todos os dias, nos dias felizes e também nos dias difíceis. Prometo ser alguém que sempre vai te aproximar ainda mais de Deus. Prometo ser sua amiga, sua parceira fiel e caminhar com você em direção a todos os nossos sonhos. Porque, como eu sempre te disse, não importa onde estaremos, se estivermos juntos, tudo vai valer a pena. E se um dia me perguntarem qual foi a melhor resposta que Deus já me deu, eu não vou precisar pensar 2 vezes. Foi você. Eu te amo. Coloque no dedo do seu esposo.
os declaro casados, marido e mulher, esposos para toda a vida. Amém. Amém. Convido a congregação a se colocar em pé. E agora, com a mão assim, e não assim, com a mão assim, e não assim, vamos pedir a Deus as suas bênçãos sobre esse casal. Senhor, nosso Deus, suplicamos-te a tua companhia presente em cada momento na vida deste casal, acompanhando-os passo a passo na caminhada que juntos estão começando neste instante. Que os seus passos dirigidos pelo teu Espírito possam glorificar o teu nome. Que os seus passos possam, comprometidos um com o outro, criar os seus filhos e educá-los segundo a tua palavra. Abençoa-os e a todos os seus familiares e a nós que aqui estamos. Em nome de Jesus. Amém. Pode beijar a sua esposa. Você é meu cais, é parte de mim no jardim. Tem que ligar para funcionar geralmente. Bom dia, igreja. Estou muito feliz. A igreja está muito bonita. Cada um que veio tem a sua importância muito grande nas nossas vidas. A gente, por muito tempo, planejou esse casamento e não sei a você, meu bem, mas nem nos meus melhores planejamentos estaria tão bom e tão bonito quanto está hoje. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a todos que estão presentes e primeiramente a Deus. Deus concedeu esse momento aqui de estarmos realizando a nossa união enquanto marido e mulher. E cada passo que tivemos no nosso relacionamento foi obra de Deus. Foi coisa só Deus mesmo para explicar. Também queria agradecer aos padrinhos e às madrinhas. Irmãos, vocês não têm ideia do trabalho que a gente deu para eles. E cada um, à sua maneira, à sua forma, realizou de uma forma impressionante. Eu não tenho palavras para agradecer, eu serei eternamente grato a vocês. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por nós nesse 1 ano e meio que estamos juntos. Quero agradecer também ao Anderson e ao Laodiceia por cuidarem tão bem da Alice. Pode ter certeza, Anderson, que eu vou cuidar. Se eu cuidar 1% do que você cuidou, eu já teria realizado o sonho da minha vida. A Alice é uma mulher que nem nos meus melhores pensamentos eu poderia imaginar em casar com ela. Agradecer também a minha mãe por todos os ensinamentos, tudo que a senhora fez para me tornar um homem que eu sou hoje. Já era. Irmãos, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. E essa mulher
cuidou de nós de uma forma impressionante. E eu serei sempre grato, mãe, por tudo. Por tudo que a senhora fez por mim. Não poderia, nem se eu quisesse pensar em alguém melhor para ser minha mãe. A senhora foi incrível em tudo que a senhora faz. E como o pastor disse, não é um adeus. Mas agora eu deixo a senhora para unir-se a minha mulher. E eu espero ter com ela um casamento pelo menos metade do que a senhora teve com o papai. E eu agradeço por tudo que a senhora fez por mim. Também quero agradecer ao pastor e à Tati por tudo que fizeram, pelo curso de noivos. Irmãos, para esse curso sair foi um parto, tá? Porque tinha que fazer entre agosto e novembro, porque dezembro eu tinha que viajar. Aí o pastor não podia um dia, outro dia eu estava trabalhando, não podia, mas saiu. E foram os melhores ensinamentos que a gente podia ter para uma vida a dois. Eu falo por mim, eu imagino que pela Alice também, que o maior ensinamento que a gente aprendeu no curso, a gente vai levar para a nossa vida de casado, que é colocar Deus na frente do nosso casamento. Entender que somos pecadores que decidimos dizer sim um ao outro. E que tudo que fizermos, entregaremos na mão de Deus, para que o nosso relacionamento prospere. Quero agradecer também ao Ranon e toda a banda. Pô, vocês são demais, de verdade. Cada um que se disponibilizou o tempo, fizeram algumas viagens para estar aqui. Ficou incrível. Eu e Ranon ensaiando lá em casa, não ficou 1%, e já estava bom, mas não ficou 1% do que ficou hoje. Então, pode ter certeza que eu nunca esquecerei o que vocês fizeram. Cada um de vocês vai ficar para sempre na minha memória, por esse dia tão importante. E você, meu amor, obrigado por lutar comigo, por estar comigo. Irmãos, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu falava com o Caleb na semana passada assim: eu só vou entrar se tiver gente na igreja. Se a igreja estiver vazia, eu não quero entrar, não. A gente vai esperar todo mundo chegar. E quando eu cheguei, todos vocês já estavam aqui. Então, muito obrigada por vocês virem. Cada um de vocês é muito importante, muito especial na nossa vida. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Eu sempre tive o sonho de casar. Minha melhor amiga está aqui, não me deixa mentir. Sempre foi um sonho da minha vida construir a minha família e hoje a gente está dando esse primeiro passo. E eu quero agradecer aos meus pais por todo o ensinamento, por todo o amor, por toda a correção e por tudo que vocês fizeram por mim. Eu nunca imaginei que seria diferente. E vocês me surpreenderam mais uma vez. Muito obrigada. Minha irmã, que está ali, não para de chorar, tadinha. Tem um mês que essa menina não para de chorar. Lívia, obrigada. Tá? Eu aprendi com você a forma do amor mais pura que existe. Então, obrigada por todos esses anos. Minha sogra, muito obrigada pelo homem que a senhora criou. É mérito da senhora. Caleb é um filho obediente, que honra a senhora. Então, muito obrigada. Viu? Eu espero poder ser uma bênção na vida dele, para que nossa família também seja uma bênção na família da senhora. Amém. Nossos padrinhos, muito obrigada. Vocês são incríveis. Nós temos padrinhos que vieram de longe, que fizeram uma força para estar aqui. Nossos amigos, vocês fizeram muito por nós. Mas eu não poderia deixar de agradecer a minha igreja. Eu nasci aqui em Monte Sinai. E ir embora e deixar vocês. Está sendo um momento difícil, porque aqui sempre vai ser a minha casa. Sempre que eu pensar em igreja, eu vou pensar em vocês. Porque vocês me ensinaram a ser igreja. Então, continuem aqui firmes. Vocês têm um líder maravilhoso. Nosso pastor é uma bênção. Então, muito obrigada
por tudo que vocês sempre fizeram por mim, desde muito novinha até hoje. A minha eterna gratidão a todos vocês. E pastor, obrigada. Nós não chegaríamos aqui hoje sem o apoio do Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Amor, eu te amo. E hoje a gente inicia o capítulo mais lindo da nossa história. Nós estaremos juntos daqui até a eternidade. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Você é meu cais, é parte de mim, no jardim do meu ser. Minha rosa é você, eu sou seu herói do filme de nós. Eu só sei que te amo, isso é tudo amor. Você é meu cais, é parte de mim, no jardim